valendo? Pronto, perfeitamente. Olá, muito boa noite para você que a partir desse momento acompanha o Pauta ANC, o jornal diário da Rede A Notícia do Ceará. Seja muito bem-vindo ao melhor informativo cearense e o mais divertido também. Você fica comigo e com Janaína Souza até às 7 da noite, de 6 às 7, acompanhando tudo que foi destaque em Fortaleza e no estado do Ceará nesta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. É bom contar com a sua companhia no site da rádio, no nosso aplicativo, nas emissoras parceiras, vou estar citando todas elas ao longo do jornal e, claro, também no nosso YouTube, exatamente. Deu liga, deu certo, o negócio pegou. Depois de uma semana eu falei, só dica, vamos ficar no YouTube de fato, se tiver uma semana ininterrupta de Pauta NC nesta plataforma. E tivemos e estamos sendo e continuaremos por aqui. Deixe o seu like no nosso canal TV ANC. Vai lá no TV ANC, estamos ao vivo lá no YouTube, deixa também a sua participação no nosso chat. Bom demais contar com você e ao meu lado hoje, como foi ontem, Janaína Souza, muito boa noite. Boa noite, Felipe Clisma. Boa noite para Yuri de Mello também, que hoje voltou aqui na Operação Técnica. E claro, muito boa noite também para você que sempre aqui nos acompanha. Eu não tinha percebido esse detalhe. É. E boa noite também. Pela relevância dele aqui nesse estúdio. Justamente, né, Yuri? Você é muito especial, sua vida importa. E boa noite também, claro, para você que sempre acompanha a gente aqui, nos dá o ar da sua audiência, do seu comentário, da sua curtida, da sua fidelidade. Muito bom contar com você. Muito bom. A turma interage pelo nosso WhatsApp, né? Perfeitamente. Nosso WhatsApp, prepara aí e anota. DDD 85-99606-3605. Repetindo para você, DDD 85-99606-3605. 6 horas e 3 minutinhos. Foi-se o tempo. Você tá vendo? A capinha desse aqui tá meio castigada. Mas foi-se o tempo que esse aparelhinho aqui, ele tinha... Assim, eu tô me comunicando com o pessoal do YouTube. O pessoal que tá só na rádio ouvindo a gente, tô pegando no celular, certo? Foi-se o tempo que isso aqui era só um aparelho pra gente fazer ligações e atender chamadas. Já teve a época do telefone com fio, sem fio, orelhão. Com ficha. O tijolão com ficha. Através de telefonista que não tinha ligação direta. Exatamente. Mas hoje exatamente, nós comemoramos, celebramos, lembramos. Nossa, o mundo ele evolui. E aí a gente... o mundo evolui numa velocidade tão efêmera, digamos assim, que... Às vezes a gente não se atém. Poxa, hoje quem é que tem um telefone daquele de gancho em casa? Eu sinto falta, viu, daquele telefone. Aquilo deve estar no museu, né? Mas muitas pessoas não lembram que, por exemplo, hoje, dia 10 de março, é celebrado o Dia do Telefone. Vamos contar um pouquinho de história para quem está acompanhando a gente. Dia 10 de março de 1876 foi realizada a primeira bem-sucedida, ou seja, tiveram outras tentativas frustradas. Outras ocasiões que não deram muito certo, mas quis o destino que no dia 10 de março de 1876 tivéssemos a primeira bem-sucedida transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado pelo homem. O realizador dessa façanha foi o cientista e empresário escocês Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell foi este inventor. Qual o nome desse aparelho, né, João? O nome atribuído ao aparelho foi telefone. Telefone. É por esse motivo que o Dia do Telefone é celebrado em 10 de março. A invenção do telefone por Graham Bell está entre as principais ações no terreno da ciência e da tecnologia no século XIX, considerado o século da segunda revolução industrial e das pesquisas em torno dos fenômenos relacionados com a eletricidade e com o eletromagnetismo. Eu devia não deixar tu falar, fala. Eu tenho uma curiosidade sobre o Alexander Graham Bell. Sim, se ele ainda tá vivo, tá mais não. Não, isso não. É uma pessoa que teve o nome dele como homenagem, o Bell Marx. Corta essa participação dele aí. É isso, e hoje o telefone ele vai muito mais. A gente chama isso aqui de telefone também, né? Aparelho, telefone celular. Mas veja bem, ele deu aqui o nome de telefone, né, por conta da transmissão de voz. Então, isso, por isso exatamente. A gente utiliza o número telefone para aparelho celular também. Com certeza. Isso aqui hoje ele é
É a sua lista de contatos, é o seu banco. A sua agenda. É a sua agenda, é a sua locomoção. Aqui tem nosso aplicativo de transporte, tanto seu restaurante. privado como público. Restaurante. Câmera fotográfica. Câmera também, tudo álbum aqui. De fotos, tudo. A tudo, playlist tudo. para você acompanhar as suas músicas numa viagem ou num momento de lazer. O seu livro também pode estar aqui. Sim, com Seus certeza. estudos estão aqui também. Nossa, quantas funções foram atribuídas ao longo do tempo dessa tecnologia que começou lá no século XIX? Século XIX. Quantas funções foram atribuídas? E hoje, os smartphones tem sua serventia. Usado para o bem, tem sua serventia. Às vezes eu quero me desconectar disso aqui. Pessoal sabe que de sexta-feira, quando eu vou para minha terra, eu pouco olho. Porque às vezes é bom você se conectar com pessoas fora a parte do celular, sem ser com esse meio. O celular ele é muito importante, mas é necessário que você rompa essas ligações da tecnologia para você ter mesmo um tete-a-tete com as pessoas, você, de com a fato, viver o natureza. real. Exatamente, você abraçar o Experienciar real. a vida na sua totalidade. Você abraçar o concreto. São 6 horas e 7 minutinhos. Hoje o Pauta NC recheado de assuntos, aquilo que foi destaque em Fortaleza, estado do Ceará, volto a repetir, mas claro também, não só o que foi destaque no dia de hoje, mas temas que estão ligados ao nosso estado e que merecem ser discutidos. Vamos para as nossas manchetes. Aliás, ontem, antes da gente ir para as manchetes. Noite decepcionante. Você acompanhou o jogo? Em partes. O que você acha? Você acha que o Fortaleza jogou ruim ou foi falta de sorte? Eu acho que foi abaixo do esperado. Foi. Acho que o Fortaleza tem Falta elenco e tem competência. estratégia para fazer muito mais do que ele fez ontem. Talvez ele se deixou levar pelo nervosismo ainda da competição. Tu acha? Então, talvez pensando já no jogo de volta. Jogar fora de casa não é nada fácil. Acredito que isso tenha contribuído um pouco também. A questão é que o Fortaleza podia ter jogado mais, não jogou. Adversário também soube aproveitar as oportunidades que teve. Infelizmente, tivemos aquela atuação do Thiago Galhardo que, chateou um pouco aí a torcida, mas ossos do ofício. Mas assim, sensacional, espetacular a cobertura da ANC. Show demais. Leandro dando um show aqui, quero deixar meus parabéns pra ele mais uma vez. Já falei aqui, reforço, Leandro e o Máximo estão dando um baile. Inclusive, Yuri, já Operação estão sendo Técnico, reconhecidos todo por mundo. aí, ganhando recebidos por onde passam. Verdade, começou já, Começou já, Muito a fama bom. veio. É isso, gente, espetacular a cobertura da ANC. Se você perdeu, vai lá, tá salvo no nosso YouTube, a ANC Esportes. Um pré-jogo e um pós-jogo e um jogo cheio de lereado pra você acompanhar. Vamos subir as trilhas para os destaques de hoje, vamos lá? Uma das polêmicas, isso aqui divide demais, ó. Edital de vaquejada causa polêmica no interior do Ceará entre defensores da causa animal e apoiadores daquilo que muitos consideram um esporte. Perfeitamente. Vereadores de Fortaleza aprovam um projeto que permite prefeitura efetuar um empréstimo milionário. Saiba qual a porcentagem de reajuste da verba da merenda escolar anunciada pelo ministro Camilo Santana. Final de semana de decisão no Campeonato Cearense de Futebol. Você acompanha tudo aqui na rede ANC e também na ANC Esportes. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso jornal com esses e outros assuntos no Pauta ANC. Pauta ANC. Pauta ANC. Boa música e notícias.
ANC. Pauta ANC. Já, mas tá rápido demais. Voltamos com o segundo bloco. É isso aí, graças a Deus. Tomara que a semana passe assim a começar de segunda-feira. Voltamos com o segundo bloco do Pauta ANC, o jornal diário da Rede A Notícia do Ceará. Quero agradecer demais a você que está em todas as plataformas, site, aplicativo, YouTube e, claro, também no bom e velho radinho de pilha, a exemplo da turma que tá lá em Salitre, capital da mandioca. A família Ferreira tá lá na Rádio Salitre, na Rádio de Salitre, a Rádio Cantagalo FM. Conosco também Júnior Lima, grande comunicador lá do Sertão Central, tá lá na Luz News, lá em Banabuiú. Com a gente também, na mesma região, Sertão Central, Pedro Bastos, na Rádio Tataíra FM. Bom demais contar com a sua audiência em Deputado Irapuã Pinheiro. Tem mais rádio para citar, mas daqui a pouquinho a gente passa por cada uma delas. Você pode continuar interagindo com a gente através do WhatsApp, claro. Que é o canal de interação para quem não tá no YouTube. Você tá na rádio acompanhando a gente, manda uma mensagem lá no WhatsApp. Janaína vai citar o número para vocês e aí a gente registra aqui o seu alô, a sua participação. Podem mandar mensagem de texto, mas se quiserem, fiquem à vontade para mandar mensagem de áudio também, curtinha, pode mandar. Vamos lá, anota nosso número de WhatsApp pelo qual você pode interagir conosco, também fazer a sua denúncia, as suas sugestões. Vamos lá, DDD 85996063605, repetindo para você, 85996063605. Perfeitamente. Antes da gente ir para os nossos assuntos de hoje aqui no Pauta NC, com as nossas curtinhas, vamos logo chamar o Leandro direto da redação da rede. Superação em Nova Russas, nos sertões de Crateús, interior do Ceará, o jovem João Victor, que era aluno da Escola Estadual de Educação Profissional Manuel Abdias Evangelista, foi aprovado em medicina para a Universidade Estadual do Piauí, nosso estado vizinho. João Victor é filho da professora Cristiane Farias e do servidor público municipal do Serviço de Autônomo de Água e Esgoto, Hermilson Ferreira, funcionário do SAI. A diretora da escola, Josimeire Evangelista, declara que o jovem passou por todas as barreiras, principalmente por conta do isolamento social durante a pandemia, mas manteve o foco nos estudos. João Vitor relata que não imaginava que pudesse passar para a medicina, mas destaca que sempre teve muita fé e que o gosto pelos estudos o levou a essa grande vitória. A história de João Vitor é inspiradora e serve de exemplo também para outros alunos da rede pública de ensino, para que possam se espelhar e ir atrás pela realização dos seus sonhos. Você acompanha mais sobre esse exemplo acessando a noticiadoceara.com.br. Agora, falando sobre outra editoria, vamos falar sobre os assuntos da área policial. Um homem condenado por tortura foi capturado pela Polícia Civil com armas e drogas em Juazeiro do Norte. Identificado como Regivaldo Damásio dos Anjos, o homem foi preso com dinheiro e utensílios para a venda de drogas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, havia um mandado de prisão por sentença condenatória por homicídio, tortura e disparos de arma de fogo em 2010. Ao tomar conhecimento da condenação, o homem fugiu em 2020. A esposa do homem também foi conduzida à delegacia e o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Para você que está pensando em curtir o final de semana em Fortaleza, atenção para o relatório da SEMASSE. De acordo com a secretaria responsável, 12 trechos de praia estão adequados para banho em Fortaleza, aqui na capital cearense. O relatório foi divulgado nesta sexta-feira. No setor leste, são 8 pontos próprios para banho. 6 estão na Praia do Futuro e os outros 2 na Praia da Abreolândia e Sabiaguaba. Já no setor centro, estão disponíveis a Praia do Meireles, próximo à Feirinha da Beira-Mar, no aterro da Praia de Iracema e próximo à Ponte Metálica. No setor oeste, não há espaço próprio para banho. 6 horas e 19 minutinhos, vamos de ANC pelo mundo. Hoje a ANC pelo Brasil. O governo Lula decidiu não aderir a uma declaração conjunta da ONU para denunciar os crimes do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega.
Ortega. O Itamaraty participou da negociação do texto final durante uma reunião no Conselho de Direitos Humanos, mas optou por não aderir ao documento assinado por 55 países. O governo brasileiro quis um texto mais suave para a declaração, propondo inclusive espaço para diálogo com a ditadura, mas a proposta não foi aceita. Apesar de outros governos da América Latina se dispuserem a conceder cidadania para aqueles que não possuem nacionalidade reconhecida, o governo brasileiro continua sem posição definida. Daniel Ortega tem tomado medidas contra a Igreja Católica e já mandou prender 11 padres. Em fevereiro, no mês passado, o regime libertou 222 presos políticos, incluindo políticos da oposição e líderes empresariais que foram deportados para os Estados Unidos depois de perderem a cidadania do país por, entre aspas, traição à pátria. Deixe-me ver, dê-me horas, 6 horas e 22 minutinhos. Vamos voltar à redação aqui da Rede ANC. Nossa, é só o que não falta. A gente tá com uma nova sistemática de trabalho aqui. Não é fofoca, certo? Não é fofoca. Compartilhamento de informações. Não é fofoca, não é fuxico. E é compartilhamento de informações essenciais, super necessários. O que acontece? A gente noticiando isso aqui faz até medo que quem tá com o rabo preso se blinde, mas eu vou dar uma chance para quem tá ouvindo a gente nesse momento. Está sendo implantado pela Rede ANC um sistema de jornalismo mais apurado, com foco na investigação para algumas licitações que chamam a atenção por valores empregados em determinados produtos, como por exemplo, foi assunto assim na imprensa inteira a nível de estado, até fora do estado repercutiu também. Nossa, até o pobre do prefeito foi apelidado de Dr. Pirulito, rapaz. Há umas 2 semanas, né? Aquela licitação que chamou a atenção, uma licitação absurda, muito cara. 300 mil reais em doce, bombom. Jujuba, pirulito, paçoca. Nucita. São Cosme e Damião. Pronto. O pessoal não vai saber o que é isso, não. Sabe. Aqui não. Pois bem, bombom, besteira. Besteira que a gente diz é pipa, essas coisas. E aí a mesma prefeitura ela abriu uma licitação meio assim, chama a atenção também, um valor também meio que exorbitante para compra de caixões. Ai meu Deus do céu, não vai ter essa também? Pois bem, mas a gente pode noticiar mesmo assim. A prefeitura de Morrinhos, só pra gente continuar com o assunto. A prefeitura de Morrinhos está sendo investigada pelos órgãos competentes. Morrinhos fica no litoral norte do Ceará. Não significa que lá tenha praia, é porque é na parte da região, é no litoral norte. Não significa que lá tenha praias, como a gente... porque é litoral, vai ter praia? Não, mas ela fica na região. Fica próxima de praias. A cidade de Morrinhos, a prefeitura local, está no alvo de alguns órgãos competentes sob suspeita de corrupção em alguns contratos. E aí a gente vai apurar esse material de forma mais detalhada para a gente saber do que se trata essa investigação. Com certeza foi alguma licitação para empregar o valor em que. E quando você vai olhar no portal da transparência, são várias licitações com valores milionários em coisas que não se justificam, como por exemplo aquela que a gente está engatilhada. Perfeitamente. Em breve você vai conferir qual que é o objeto da ação dessa licitação. São 6 horas e 20, deixa eu ver aqui, meu Deus, minha vista, 6 horas e 23 minutinhos. Um assunto hoje que reverberou, também foi da área policial, vem lá da região do Cariri, hoje dominou os noticiários no estado do Ceará, vem lá de Barbalha. Um professor da rede pública foi encontrado morto em uma residência. O homem foi identificado como Tarcísio Alves de Queiroz e ele tinha 63 anos. O caso está sendo investigado, né, Jean? O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará.
Através de nota, a Secretaria da Segurança Pública se posicionou sobre o caso e afirmou que a causa da morte só será divulgada após o laudo final da PFOS. Após emitir uma nota de pesar pelo falecimento do professor, a prefeitura foi cobrada por populares para que ações sejam criadas no combate à violência ao público LGBTQIA+. Apesar dessa hipótese, não foi confirmado o crime de homofobia. Vários casos aqui no Ceará que são absurdos, vários casos que ninguém levantam vários rumores e não se chega a uma conclusão do que de fato aconteceu. Por exemplo, a gente falou agora de um professor. Eu lembro demais de um professor de teatro. Ele era muito da área cultural. Ele era como se fosse um líder de quadrilha junina, organizava São João e tudo mais. Ele era de Pacoti, na Serra do Ceará, mas fez a vida no litoral leste. E aí ele foi encontrado carbonizado, o corpo foi encontrado carbonizado na casa dele acho que faz uns 4 ou 5 anos. E aí a gente tava falando de professor, eu lembrei, não se sabe nada. Simplesmente encontraram sem vida, corpo queimado, enterraram, acabou-se. Como outros casos aqui no Ceará que são tão absurdos também, ninguém consegue elucidar. Como, por exemplo, quem matou Franzé. Né? Se você acompanha a Rede ANC diariamente, você sabe do caso que eu tô falando. Franzé, vereador de Horizonte, que foi assassinado. Até hoje ninguém sabe, de fato, suposições várias, inclusive de motivação política, mas até hoje ninguém sabe ao certo em que pé tá a investigação para que se tenha uma conclusão. Vai trazer ele de volta? De jeito nenhum, mas é necessário que você saiba por que foi que ele foi, o motivo pelo qual ele foi assassinado. E aqui a gente traz também um contraponto de que para que esses casos tenham uma conclusão, é necessário que a polícia, os agentes de investigação estejam sempre ali dedicados àquele caso. E cada dia surgem mais casos semelhantes e eles acabam sendo engolidos por tanta demanda. Tantos crimes que acontecem diariamente, feminicídio, homicídio, latrocínio, e acaba que eles ficam sobrecarregados também. Aí fica aqui esse alerta para segurança pública, né? Como é que está funcionando, como que está trabalhando. Já são tantos casos ali prontos para serem investigados, mas também são tantos outros que chegam diariamente que acabam deixando aqueles para trás e acaba ficando sem solução. Eu vou até colocar aqui no meu bloquinho de anotação quem matou o Franzé. Não que eu vá responder, pelo amor de Deus, espera aí. Eu vou colocar para ser uma demanda da gente ir atrás disso aí. E até a população de Horizonte, ela levanta a hashtag quase que todos os dias nas redes sociais para saber se esse movimento ele ganha força e de fato alguém faz alguma coisa. De fato, se alguém tem alguma resposta, pelo menos que se enxergue alguém fazendo algo. E esse caso ele se assemelha muito também a um caso que aconteceu anos atrás, que foi Quem Matou Marielle. Né? Exato, não, nosso companheiro na época, Yuri Silva, puxou, né, de lá do Rio para cá. Exatamente, Quem Matou Marielle. Aí gira em torno de várias hipóteses, oposição política, e as pessoas acabam levando isso para tantas frentes, mas no fim das contas é que ninguém chega a uma solução porque não tem como dar conta de tantas demandas ao mesmo tempo. São muitas demandas. E a gente fica até triste da nossa segurança pública acabar sendo engolida por tantos casos tristes e lamentáveis. É o calcanhar de Aquiles aqui do estado do Ceará, é a segurança pública. E como você me falou, a gente até compreende, porque alguns casos ganham notoriedade por terem vitimado algumas figuras públicas, por exemplo. Não que elas sejam melhores, mas é porque ganham uma apelação. É um caso mais apelativo, tem mais força para ser cobrado, mas assim como a gente não sabe quem matou o Franzé do hospital, vários outros casos por aí não tem nem a mesma cobrança. Sim. E continuam sem serem elucidados, sem ninguém saber o que de fato aconteceu. 6 horas e 29 minutinhos, antes da gente ir com um assunto super interessante também da gente falar. Voltamos à discussão, viu? Acho que já pode voltar aquele spot. Acho que já dá pra voltar. Antes da gente falar dessa briga, entre aspas, entre Ceará e Piauí, pra ver quem fica com o quê, a gente pode ir com o Leandro Gildo.
para falar sobre a visita do Elmano como ministro dos Transportes. Podemos ir? Tá no ponto? Perfeitamente. Vamos lá. Governador Elmano de Freitas vai a Brasília se reunir com o ministro... Aliás, ele já foi a Brasília se reunir com o ministro dos Transportes. E aí nós podemos ter novidades para o Ceará, sobretudo... é outro problema também aqui. As estradas do nosso estado. Sim. É uma dificuldade As também. estradas do Ceará, elas Principalmente em estão quadra num invernosa. estado- Exato. Vamos com o Leandro? Não, acrescente. Faça as suas reclamações também. Não, é porque, assim, quando a gente compara as estradas, eu que tive a experiência de viajar de carro do Rio pra cá, passei por muitas delas. A gente percebe a diferença das estradas aqui do Ceará. E a gente fica pensando, poxa, nesse tempo todo, será que nenhum gestor teve um olhar específico pra isso? Porque é uma necessidade que as pessoas passam, né? É carro que quebra, pode, sei lá, furar um pneu, até dar um problema maior. E tem essa dificuldade também do transporte de criança para ir para a escola, trabalhador para ir trabalhar. Então fica aí nesse impasse. Poxa, até agora, será que esses gestores, eles não sabem dessa situação? Ou eles sabem e não fazem nada? Ou eles querem fazer alguma coisa, mas são barrados por algo maior? Aí fica aqui esse impasse. Muito interessante essa visita do Elmano a Brasília para conversar com o ministro. Fica aí a esperança de melhorias nesse quesito. O Leandro vai contar pra gente o que saiu dessa visita. Direto da redação. O governador Elmano de Freitas foi a Brasília para conversar com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e assim garantir recursos para obras em BR no estado do Ceará e também para finalização em obras do anel viário metropolitano. Na ocasião, o governador pede a duplicação de trechos da BR-116 entre os municípios de Pacajus e Beberibe, correspondendo a 60 quilômetros, e da BR-304 entre Aracati até a divisa do Rio Grande do Norte, correspondendo a 51 quilômetros. O ministro garantiu que fará um repasse no valor de 84 milhões para o governo do estado do Ceará para a realização de obras nas principais vias do estado. Estas e outras notícias você confere no portal anoticiadoceara.com.br. Muito obrigado, Leandro Gildo, pelas informações. Sim, agora... esse assunto aqui, agora vamos... não que venha interessar de agora, mas a gente precisa estar de olho. O que faz? Algo muito sério vai acontecer. Algo muito sério pode acontecer. O que faz eu ter te entregado essa... Tá aparecendo a garrafinha dela na live? Tá aparecendo. O que faz eu entregar essa garrafa pra você, sendo que ela era minha? Aí eu digo assim, tá, eu te dou a minha garrafa e você me dá esse celular. E nós fizemos uma troca. E aí a tua garrafa, ela era toda mal gembrada. Sabe o que é mal gembrada? Não. Mal gembrada, sabe não? Mal gembrada no Ceará, desajeitada, com necessidade de reparos. Sim. Como se fosse. E aí, de repente, você ajeita a sua garrafa. Que nem ela quebrou aquele dia Isso, e arrumaram, né? Arrumaram Sim. e tal. Você coloca Uma molinha, um abre negocinho novo, ali, uma sim. mola, você vai polir, ela fica toda, chega a estar espelhando, deixa eu conseguir me ver nessa garrafa. E aí, eu começo a ver que a sua garrafa, ela tá... E antes ela era minha, mas nós fizemos um acordo. Eu quero a garrafa de volta. E aí você, não, pode segurar a garrafa, já ilustrei, já fiz o material pedagógico. E aí eu digo, não, eu quero a garrafa, você não, a garrafa é minha. Eu gastei, eu investi, eu deixei ela mais aprimorada, tô cuidando da garrafa, não tem por que você queria a garrafa. Tá, e aí por que eu dei 60 da garrafa? Pra ficar mais fácil de você entender. De repente, a maioria da galera não sabia, do pessoal não sabia nem dessa discussão, dessa pauta, dessa polêmica, ninguém nem sabia. Já vende tanto. Ninguém nem sabia, vende muito tempo, mas ninguém nem sabia. Aí de repente, levanta o Piauí, eu quero 13 estados aí que me 13 pertencem. municípios. 13 municípios, perdão, 13 estados aí é demais. Aí. Talvez daqui um dia chegue esse pedido. Eu quero 13 municípios que são meus e eu consigo provar. Tá, gente, tá se arrastando. Do ano passado a discussão ganhou mais força. E aí a Rede ANC, inclusive, emplacou uma campanha a favor, né? Nossa, imprensa imparcial é algo que não existe e em alguns casos você pode tomar partido, sim. E a Rede ANC emplacou uma campanha
para deixar claro o posicionamento. Somos a favor de que os 13 municípios, as 13 cidades em questão, permaneçam no Ceará. Por N fatores, por investimentos públicos e privados, como relata bem aquele spot, demográficos, tudo, a questão de a sensação de pertencimento. Nossa, de repente você é um cearense e de repente, nossa, amanhã você é um piauiense. Nada contra, eu amo o pessoal do Piauí, um estado muito acolhedor, pessoas maravilhosas. É um estado que, nossa, o pessoal acha que lá não mata um leão por dia, eles matam 10. Nossa, uma terra maravilhosa. Mas a gente sabe que aí não depende da população, são interesses políticos. E aí esse assunto ele volta a ser discutido. Eu acho que deu uma esfriada por conta da campanha eleitoral, né, da política, que foi em todo lugar, âmbito nacional. E aí deu uma esfriada, a turma voltou as atenções para outra coisa. Inclusive a comissão de litígio era presidida pela Augusta Brito, não era? Pela Augusta Brito, na Assembleia Legislativa. Na época deputada. Isso. A primeira reunião de representantes da Assembleia Legislativa para tratar sobre o assunto foi em Poranga, a capital dos ventos, lá nos sertões de Crateús, a mais de 300 quilômetros aqui, que é um município que está ali, Piauí tá disputando também, faz parte. Mas essa quinta-feira o caso voltou a ser discutido e o governador Elmano de Freitas criou um grupo de trabalho e a gente espera que esse grupo de trabalho trabalhe. Eu não quero perder 13 municípios pro Piauí, com todo respeito. Acho que lá no Piauí tem o quê? 220? Deixa eu dar meus Googles aqui enquanto a Janaína dá continuidade. Mas eu acho que o município do Piauí deve ter uns 212, algo nesse sentido. Aqui são 184. Mas é aquilo que eu falei, nós já tá tudo ajeitadinho, né? Municípios com toda a identidade com o Ceará. Eu não sei se você sabe, mas a Crateús já pertenceu ao Piauí. Era Piauí e veio pra cá. E a gente tinha uma faixa de praia, aquela praia ali do Piauí, Luiz Correia, Parnaíba, era do Ceará. Né? Passou pra lá. Uma troca. Isso. Mas enfim, o governador Elmano de Freitas criou esse grupo de trabalho para estudar o litígio entre Piauí e Ceará. A coordenação da equipe ficará a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que terá a contribuição de outros órgãos estaduais. Segundo o governo do estado, o objetivo é analisar a região em vários aspectos, como perfil socioeconômico, histórico e demográfico. A gestão também afirmou que será feito um inventário de equipamentos públicos e privados. Pronto, deu tempo aqui. Quantos municípios tem o Piauí? Chuta. Mais de 200. Tá, você deu a deixa, 215. 224, aí 84, 94, 4, 14, 40 municípios a mais do que o estado do Ceará. No âmbito legal, será feito um estudo jurídico da demanda e moradores da área contestada poderão... aí é outra coisa. Sensacional. No âmbito legal, será feito um estudo jurídico, né, da demanda e moradores da área contestada poderão opinar por meio de consultas públicas. A iniciativa foi levantada pelo movimento Unidos pela Ibiapaba, que pega muitos municípios daquela região, né, que é apoiado por órgãos do governo e entidades privadas. Com certeza, se for feita aquela questão do plebiscito, a consulta pública, saber do povo, eu tenho certeza que a gente ganha isso aí de lavada. Sim, exatamente. Meu Deus do céu, sim, o João Pedro, nosso colaborador João Pedro. Exatamente, lá de Poranga, vai sair de menino de Poranga pra virar menino do Piauí. Qual a lista dos 13 municípios? Dá um Google aí pra gente saber a lista das 3 cidades. 6 horas e 38 minutinhos, dá tempo a gente, enquanto eu toco esse assunto aqui lá de Juazeiro do Norte, enquanto a Janaína faz a pesquisa rápida, após a morte, né, lamentável de Iane, nós teremos tem uma repercussão desse caso, não sobre as duas mortes em si, da Iane e do namorado, a presidente, que era presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. É porque, como ela era a presidente, aí tá nesse impasse, se o vice assume ou se nós teremos novas eleições. A gente vai com essas informações daqui a pouquinho. Tudo certo? Vamos lá, quase no ponto. Vamos lá com a Iane. Uma semana após a morte da vereadora Iane Brena, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte retorna
as atividades e enfrenta um impasse na eleição da nova presidência. A discussão é motivada pela diferente interpretação de membros da Casa Legislativa acerca de quem vai ocupar o cargo a partir de agora. De acordo com o artigo 43 do Regimento Interno, uma nova eleição deve ser feita, já que a vaga foi perdida. Porém, o artigo 58 indica que o primeiro vice-presidente deve ser o substituto em causa de ausência ou impedimento, mas não prevê a desocupação. Em 2 ocasiões anteriores, os presidentes da Câmara renunciaram ao cargo e o comando passou para o vice, que assumiu de forma definitiva. Diante dessa situação, a equipe jurídica da casa vai analisar a situação e emitir um parecer. Caso o entendimento se mantenha igual aos 2 casos citados, o presidente interino Raimundo Júnior assume o posto de forma oficial. Por outro lado, se ficar decidido que haverá uma nova eleição, um novo pleito será convocado. Apesar de ainda não haver uma certeza sobre isso, já existem alguns candidatos à vaga. São eles Beto Primo e Capitão Vieira. O primeiro é apoiado pelo prefeito Gleidson Bezerra, e isso na política a gente sabe que conta demais, e o segundo pelo deputado federal Yuri do Paredão, irmão de Anne, que tem recentemente é uma força política em potencial no Ceará. Pois veja. Aqui no ponto, já a lista com os 13 municípios aí em questão no litígio são eles: Granja, Viçosa, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. Você citou pelo menos 10 municípios da Serra. Friozinho aqui do Ceará, no jeito. E o Piauí é muito quente, eu acho que a turma tá querendo dar uma equilibrada aí. 13 cidades, aí você acompanhou detalhes sobre isso lá no Portal Notícias do Ceará, umas matérias que a gente fez, não essa semana, não hoje, não agora, mas o histórico, a gente vem acompanhando, e agora, com essa formação dessa equipe de trabalho encabeçada pelo governador Elmano de Freitas, esse assunto vai ser retomado aqui no Ceará, e você, cearense, se liga aqui na Rede ANC, porque isso interessa demais, porque não está só em jogo um repasse de municípios, não é só o geográfico, não é só o territorial, mas toda uma questão de identidade e recursos que já foram aplicados nessas 13 cidades. Vamos para o intervalo? 6 horas e 42 minutinhos, a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do Pauta ANC. Pauta ANC.
se acabou, não foi? Morreu. Aquele negócio lá morreu. Finado, falecido. Morreu, finado, falecido. Em 2020, não sei se é porque todo mundo tava em casa, e aí ele voltou, né? E tá tentando aquela apelação, mas morreu. Tava no hype. Acabou-se. Agora flopou. Acabou-se. A gente tá falando daquele programa lá de 3 letras. Sostou. Não, Tu se você acabou? vivíssimo Não, você tá aqui. no hype sempre. Eu acho que quem se acabou foi o WJ, viu? Nunca mais apareceu. Você pega, rapaz, WJ, tá chateado ele. Você pega lá a segunda... Oi, sumido, tudo bom? Você pega a segunda letra do alfabeto e você repete ela 3 vezes, pronto, aí dá o nome do programa. Pois é, a gente tá comentando sobre esse programa aqui que, pra mim, sinceramente, tá acabado. Acabou. Pra mim... Não se faz mais reality show como antigamente. Não faz mais não. Não. Hoje todo mundo com medo do cancelamento, só Não. quer ganhar seguidor, quer O melhor causar reality a todo show que eu assisti custo. na minha vida foi o reality show do Enio Carlos. Glitter? Sim, espetacular, cara. Não, da Miss Catiroba, muito bom. 6 horas e 46 minutinhos, voltamos com o Pauta NC, o jornal diário da Rede Notícia do Ceará. Bom demais contar com a sua audiência. Deixa eu passar pelas rádios parceiras. Grande abraço pra você que tá acompanhando a gente lá na Itacima Web, o som que vem da torre. Nilo Facundo tá acompanhando a gente lá na Rádio de Guaiúba, região metropolitana de Fortaleza. Conosco também, quem tá com a gente lá na Rádio de Ipueiras, quem é novo e nova. Marcos Paulo Guerreiro, Lani Silva, Vânio Costa, todos lá na Rádio de Ipueiras. Com a gente também, nosso sinal mais forte aqui em Fortaleza, graças à parceria de Regis Reis, na direção da Rádio Benfica FM 87,9. Grande abraço para você. E conosco também a Rádio Ceará Rural, através dessa emissora, vários ouvintes queridos, como por exemplo Dona Maria Ilma do Iguatu, Benedita Lima de Cuitinga, Sertão Central, a Dona Maria Luzanete lá em Campos Sales, lá no bairro Mirante, o nosso ouvinte de Quixelô, Quixadá, Quixeramubim, a rádio do Domingos Távora, que ela tem uma abrangência porque ela tem um conteúdo muito específico que agrada muito ao homem do campo, sobretudo ao interior, que é aquele forró autêntico, muito bacana a programação da Rádio Ceará Rural. Grande abraço para ele que tá na nossa escuta. E conosco também, não posso esquecer de mandar um abraço especial para a Montada, Rádio Aracatiaçu FM. Sempre somos acompanhados pelo nosso diretor, Fernando Melgaço, o nosso ouvinte, Roberto Gomes, o Germano Moura, que é o nosso comunicador lá da rádio, nosso colega comunicador, também tá na nossa escuta. Um grande abraço para vocês. Eu ainda vou visitar a Montada para conhecer o Rio Aracatiaçu e a praia do Icaraizinho. Eu tenho pra mim, nunca passei nem perto. Eu tenho pra mim que o Icaraizinho é mais ou menos assim parecido com a Barra do Fortinho. Se for pelo menos metade, já é espetacular, muito bonito. Não, eu pensei que ele ia, né, exaltar o espaço dele, mas é que assim, o espaço dele é muito maior do que qualquer outro, sabe? Não é outro patamar. É verdade. Vamos falar sobre tecnologia? Vamos falar sobre tecnologia, uma inovação que ela vem do interior, porque quando você fala em inovação que vem dessa área, você pensa logo Japão. Nossa, a turma lá programando e estudando e tudo mais, e nossa, um amplo espaço, para um laboratório para desenvolver iniciativa, e não, sai coisa boa aqui do Ceará também na área da tecnologia. Quando a gente fala em robô, por exemplo, automaticamente você imagina que foi algo projetado com o mais avançado parâmetro da modernidade. E, na verdade, isso pode sair de pequenas cidades, como saiu aqui do Ceará, um projeto de um jovem que está sendo destaque em todo o Brasil. Agora você imagine uma plena operação, toda montada com materiais tecnológicos reaproveitados. Ele existe. É o Helix, em Varjota, uma ideia de Edferson Ramos. O projeto tem chamado a atenção, inclusive, de estudiosos, colecionando prêmios e com grandes perspectivas de avanço. A oficina, montada na parte superior da sua casa, é o grande laboratório onde ele monta, desmonta, faz testes, aperfeiçoa, programa códigos e falas que dão vida ao robô com tratamento especial conforme cada ocasião em que ele é apresentado. Tudo começou, segundo o rapaz, em 2019, quando uma pessoa lhe procurou propondo que um robô fosse criado e apresentado numa festinha de escola infantil. Isso pra menina é um chama, né? Isso pra criança, ai meu Deus do céu. Inclusive foi o que chamou o nosso querido Felipe Tárcio, né? Ele que também é desse meio da programação e tudo mais. Verdade, né? Tá assim, que é programador. Isso, e segundo o Edferson aqui que projetou esse robô, com apenas 3 anos, saiu bem mais evoluído que a proposta inicial, que despertou um gosto e uma atenção muito especial nele de lá pra cá. E ainda passou
optou por algumas pausas, mas sem deixar claro de estudar o que poderia ser implementado nesse projeto até então simples para uma festinha de escola. Exatamente. Os detalhes dessa iniciativa, super bacana, é bom a gente exaltar aqui nossa, os talentos que saem aqui do estado do Ceará, que depois ele tá lá no auge e, nossa, mas ninguém falou quando eu comecei, né, e tudo É mais. muito aquilo, né? Quando a coisa tá começando, é importante dar esse destaque pra com gente dar esse certeza. apoio, esse incentivo. Porque quando tá lá no alto, todo mundo quer noticiar, mas no começo... Jefferson, lembre-se da gente, viu? Os detalhes dessa iniciativa você acompanha no portal A Notícia do Ceará e você também acompanha a matéria completa no portal A Voz de Santa Quitéria. E aqui eu quero agradecer ao nosso correspondente Thiago Rodrigues, que nos trouxe essas informações. Falando sobre outro assunto, nesta sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o valor repassado... rapaz, foi uma polêmica, né? Demais. Essa semana, aqui é assim, aqui parece que é desse jeito. Quando chega na segunda-feira que a gente traz um assunto, parece um chama. Vai até a sexta você Parece falando. um algoritmo, né? Que chama cada vez mais conteúdos similares. Isso, parece que você vai até o final da semana, até a sexta-feira, de uma forma ou de outra tocando um assunto. A gente começou aqui a segunda-feira falando de cozinha comunitária. Na terça-feira, a gente estava falando de a falta da merenda escolar. Na quarta-feira, a gente estava falando de merenda escolar enterrada. E agora deu um sossego na quinta, na sexta pra gente falar sobre reajuste. Pelo menos uma coisa boa envolvendo esse tema. Pois bem, vai ser anunciado, já foi anunciado na verdade, esse reajuste, né, no repasse. O percentual estava congelado há 6 anos. Engraçado que o repasse do dinheiro para a verba, ele é congelado. Não existe essa questão de você reajustar. Você passa a mesma quantidade sempre. Como se os produtos permanecessem no mesmo preço. É aquilo que a gente vinha discutindo, né? As coisas, elas têm um aumento em um nível, em uma velocidade, e a contrapartida para você custear aquilo não aumenta no mesmo nível. É desproporcional. Agora vamos lá ver os valores que até então estavam implementados. Esses recursos eles serão repassados para estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Até então os valores, prestem bem atenção, eles variavam de 32 centavos por cada estudante da educação de jovens e adultos, o EJA, e o máximo, o maior valor é destinado para estudantes do ensino integral e crianças matriculadas em creches, no valor de R$ 1,07 para cada estudante. Caramba, gente, pelo amor, o que é que você compra com 32 centavos? Você não compra nenhuma bala com 32 De centavos. jeito... Não, aqui não fale bala aqui não, pelo Aí amor não de Deus. pode, né? Não, senhora, pelo amor de Jesus Cristo. Refaça, como é aqui. Desculpa. Aqui é bom, você não fala não, mas aqui é doce. bom. Aqui é bombom, Bala aqui viu? É bombom. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, cara, e outra coisa, o maior valor, fora os 32 centavos, é R$ 1,07. R$ 1,07. R$ 1,07. Não se compra também nada com R$1, não. Não. A minha avó dizia assim, esse menino, com R$1 a gente não paga mais nenhum mandado, menino desse aí. Paga o quê? Não paga mais nenhum mandado. Favor no Ceará, quando você pede pra criança fazer, é mandado. Vai ali dar um recado pra fulano? Entendi. Vou não, eu te dou R$1. Aí, menino vai. Não é mandado de prisão, não. É De mandado... onde eu venho é esse tipo de mandado. É mandado favor. Entendi. O valor máximo 1,07. Caramba, meu Deus do céu. Pronto, agora vamos falar de coisa boa, né? Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, os novos valores serão acima da inflação acumulada ao longo do período. Conforme a proposta apresentada pelo FNDE, o orçamento será elevado para mais de 5 bilhões de reais neste ano. O reajuste representa um aumento de 39%, que ainda não é o desejado, talvez ainda não seja o suficiente, mas de qualquer forma já é um passo. A gente só torce para que não passe 6 anos congelados como estava, sem reajuste. E por menor que seja esse percentual, aqui não é querendo defender lado A ou lado B, mas já é uma melhora, Claro. né? Como você muito bem enfatizou aqui, os valores eram muito baixos, variavam de 32 centavos e o máximo era R$ 1,07. Então o reajuste, embora de 39 centavos, ainda não consiga talvez atingir esse percentual satisfatório para oferecer uma boa merenda escolar, que a gente sabe que muitas crianças passam por essa situação de insegurança alimentar e o seu porto seguro muitas vezes é a escola. Ainda assim, a gente fica feliz porque é um reajuste, é um aumento e a gente espera que siga sendo reajustado de maneira conforme ao longo dos anos. Você acompanhou as coleguinhas no início da carreira?
Não? Sim. Acompanhou? É, que dentro cara, de- que cara foi essa? É porque assim, Simone Simaria? foi naquela época crítica do meu pai, sabe? Aquela sim. fase dele que teu pai- acabou. O teu pai, ele não tem muito Não tem filtro, critério. não tem critério não, não né? Tem, não Parece que não tem critério. tem. Ele é o Spotify no aleatório, sabe? Ele tá aqui no Chiclete Ele com tá Banana, no ele vai Chiclete pra com Banana, Racionais, vai volta pro pro Forró de Alok. Antigos, aí vai pra um louvor, é assim. Não, louvor não. Não tem louvor? Não tem. Não Rapaz, tem, Jesus não tem. Cristo. Meu É. Deus do céu. Pois bem, tu pegaste, né? Tu lembra do Binha Sim. Cardoso? Lembro Quando perfeitamente. tiver um sorriso, tu não. Ele e as coleguinhas, sensacional a amizade que ele tinha com a Simone Simaria. Pois bem, é bom às vezes a gente. E isso, rola muito, tinha Jurubeba na época. Nunca provei. Não tem inveja de quem Simone antes do gospel, né? provou. Isso. Ela tá no gospel? Sim, tá Ai. no período de transição de carreira pro gospel. Ah, é? sim. Rapaz, glória a Deus, muito bom. São os dois extremos. Pronto, gente, é bom às vezes você citar pra você saber como é que tá aquele artista que fez sucesso, como é que tá vivendo hoje. É tipo aquelas coisas, né? Saiba como fulano está hoje. Você não vai acreditar, né? Aquelas manchetes Você vai se surpreender. bem chamativas. Pois bem, mas agora a gente vai falar, a gente brinca e tudo, mas a gente vai falar sobre solidariedade. Com certeza você deve lembrar do Binha Cardoso, que fazia ali um trio com Simone Simaria. Ele sofreu um acidente de carro na última sexta-feira e ele continuou nos corredores do hospital IJF esperando por uma cirurgia na clavícula. A esposa e a neta do músico também estavam no carro quando um caminhão bateu na lateral do veículo, mas saíram sem ferimentos graves. Daqui a pouquinho anota aí que vai chegar a parte de você poder contribuir, de você poder ajudar. A filha de Binha Cardoso informou através das redes sociais oficiais do artista que ele não lembra do acidente e que ele pede ajuda financeira para a recuperação dele, né? E ela também reforça esse pedido nas redes sociais dela. Atualmente o cantor segue carreira solo e vive exclusivamente da música. Segundo, não teve o mesmo up que as duas companheiras, né? Mas ainda assim ainda vive da música, como você bem frisou. Segundo a filha do cantor, por causa do acidente, o pai terá que ficar um tempo afastado de suas atividades. Tá difícil viver de música aqui no Ceará. Demais. E outra, não tem incentivo não, viu? Se tem algo muito sorrateiro assim que você quase não percebe. Quem quiser ajudar pode enviar quantias em dinheiro através do Pix. A chave é o número de celular. 85, lembrei do rapazinho do pré-jogo. A chave é o seguinte número, anota aí, ó, 85999740000. O Pix está no nome de Francisco José Cardoso Lopes. Repita pra gente, por favor. Perfeitamente, repetindo aqui o número pelo qual você pode ajudar a Binha Cardoso, esse artista famosíssimo no meio do forró. DDD 85999740000. Pois bem, pode continuar, eu vou só anotar no meu bloquinho Sim. essa pauta, incentivo aos músicos do Ceará. Perfeitamente. Vale aqui ressaltar para você relembrar, como o Felipe já deu aqui esse panorama, o cantor Binha Cardoso é ex-vocalista da banda Forró do Moído e da dupla Simone Simaria e atualmente segue carreira solo. Vamos encerrar com essa? Vamos lá, como a gente prometeu no começo do nosso jornal, é uma pauta muito polêmica, a gente vai trazê-la de forma ainda mais abrangente na próxima semana, mas a gente vai dar aqui uma pincelada. A Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte abriu edital para a seleção de organização da sociedade civil para a realização da 45ª Vaquejada de Juazeiro do Norte. O evento está previsto para os dias 6, 7, 8 e 9 de julho desse ano. Conforme o documento, será selecionada uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos para firmar parceria em regime de mútua colaboração, que envolva a transparência de recursos financeiros no valor de... Informação no Jornal Diário da Rede ANC, nesse jornal que hoje foi apresentado por Felipe Clisma, por Janaína Souza, na coordenação técnica de Yuri de Mello. Tchau, pessoal. Até segunda-feira, Deus queira. Muito boa noite, sempre um prazer estar por aqui junto com vocês. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Yuri. A gente se vê. Tchau. Atenção, emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Encerra-se neste momento o programa Pauta ANC.